Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que nos acompanha sempre aos domingos, consumindo o nosso conteúdo com muita consultoria jurídica em várias áreas do direito, os nossos quadros especiais, a opinião dos nossos parceiros, contando sempre muito com a sua participação. Tá aí o nosso perfil na rede social, é o @programa Boca no Trombone. Você vem com a gente pelo nosso canal no YouTube, a nossa conta no Instagram e também a nossa fanpage lá no Facebook. Vai participando, vai mandando as suas dúvidas. Hoje, consultoria aqui na bancada, previdenciária, trabalhista e administrativa, né? Então, segurados, trabalhadores, servidores públicos, todos muito bem servidos aqui dos advogados que já vão dar o seu primeiro alô na manhã desse domingo. Antes disso, vamos saber o que preparamos? Qual é o conteúdo para a edição de hoje? Vamos lá? Tem o recado para os metroviários do Sindimetrô. Também os aeroviários participam da edição de hoje. Hoje temos perícias em pauta, falando sobre o mundo das perícias. E o nosso quadro que olha com carinho para as questões sanitárias, os direitos da saúde, tudo isso na edição de hoje do nosso Boca no Trombone. Deixa eu apresentar eles, as estrelas que estão com a gente, sim, da área previdenciária, quem está conosco, olha, bem colocado, né? Hoje ele está lá na Serra Gaúcha, ó. Direto lá de Gramado, doutor Charles Pacheco. Muito bom dia, bem-vindo a mais uma edição do Boca, tudo certo? Muito bom dia, Solano, tudo certo? Bom dia a todos que nos assistem, um cumprimento bastante especial aos meus colegas de bancada que estão presencialmente aí nos estúdios da TV Bandeirantes. É uma alegria estar aqui. Alegria nossa, alegria nossa. E da área trabalhista, quem está conosco? Ele, em nome de Pedro Magri Guterres, Advocacia Especializada, o doutor Pedro Guterres. Doutor Pedro, bem-vindo a mais uma edição do Boca, tudo bem? Muito obrigado, doutor Solano. É uma alegria estar aqui novamente. Queria cumprimentar os nossos telespectadores, cumprimentar o doutor Marcelo, o doutor Charles, que estão aqui junto comigo hoje, que tenhamos um excelente programa. Certamente. Com os doutores fica fácil, né? Por exemplo, para os servidores públicos. É uma barbada. Está aqui o doutor Marcelo Tassinari, nosso especialista no direito administrativo. Doutor Marcelo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Solano. Bom dia aos nossos telespectadores, meus amigos aqui, doutor Pedro, doutor Charles. Acho que o programa será, assim, sensacional. Vamos lá, então. Vamos em frente. Mãos à obra. Com as perguntas, as primeiras, que já chegam para a gente na nossa interatividade. Doutor Charles, a questão do Vilmar Pacheco. Olha só. 61 anos, dia 11 de janeiro agora fez uma cirurgia de revascularização do miocárdio, ponte de safena e ponte mamária. Tenho direito à aposentadoria por invalidez, já que meu trabalho é pesado, trabalho com instalação de ar-condicionado residencial. Desde já, agradeço sua atenção, sou fã do seu programa. Obrigado, Vilmar. Vamos ver, doutor Charles, como é que a gente encaminha uma solução aqui para o Vilmar? Seu Vilmar, primeiramente também agradeço a sua audiência. Estamos aqui para isso mesmo, né? Para buscar apresentar algumas soluções para os casos dos nossos telespectadores. O senhor apresenta um problema de saúde, né, no coração e passou por uma cirurgia recentemente. Com efeito, concordo com o senhor, trabalhar com instalação de ar-condicionado é uma tarefa pesada que demanda bastante esforço. E o senhor já conta com 61 anos de idade, não podemos esquecer disso. O senhor terá direito a uma aposentadoria por incapacidade permanente, e esse é o novo nome da aposentadoria por invalidez, desde que a incapacidade para o trabalho seja permanente. Porque se ela for temporária, seu Vilmar, o benefício previdenciário é o auxílio-doença, que hoje é chamado de auxílio por incapacidade temporária. Sim. Doutor Solano, é claro que eu preciso lembrar que o direito ao recebimento destes benefícios por incapacidade está condicionado ao preenchimento de outros 2 requisitos além da própria incapacidade para o trabalho. E são eles, qualidade de segurado e carência. Perfeito. Tá certo. Obrigado, doutor Charles. A dúvida agora é dos trabalhadores. Essa vem lá de Camaquã, da Letícia, doutor Pedro. Trabalho como empregada doméstica de carteira assinada há 5 anos na mesma casa. Recebo R$700 por mês, das 8 às 13. Qual é o direito de férias de meio turno? 30 dias ou 16 dias? Pagaram somente 16 dias. Isso está certo? Pergunta da Letícia, doutor Pedro.
Veja, Letícia, está previsto na legislação que quem trabalha em regime de tempo parcial, como é o teu caso, menos do que 8 horas diárias, teria também um recebimento proporcional de férias, e não os 30 dias de férias como os outros trabalhadores normalmente gozam. Com a reforma trabalhista de 2017, isso mudou. Esse artigo foi suprimido da CLT, de forma que todos os outros empregados, mesmo trabalhando em regime de tempo parcial, atualmente têm direito a 30 dias de férias. Ocorre que essa mesma disposição existe também na Lei Complementar 150, que é a que disciplina o trabalho dos empregados domésticos. E nessa lei complementar não houve a supressão desse artigo. Então, para os empregados domésticos, continua se aplicando a proporcionalidade do número de dias de férias. Como tu trabalha 5 horas por dia e 25 horas semanais, tu tem direito a 18 dias de férias, não apenas 16. Deve ter sido um equívoco do teu empregador, conversa com ele. Tá certo. Obrigado, doutor Pedro. A dúvida agora é dos servidores públicos. Hoje a gente recebe o doutor Marcelo Tassinari, ele que é nosso especialista, assina o quadro aqui, Direitos dos Servidores. Doutor, a Maria José, o governo federal lançou um aplicativo sousaopaulo.gov.br que deixa muito a desejar. Não funciona adequadamente no momento. O governo exige que todo funcionário público faça a prova de vida por esse aplicativo. Caso não faça, ele suspenderá o pagamento. Temos dificuldade em fazer o recadastramento, pois toda vez que tentamos, nos orientam que temos que colocar o código que eles enviam. Mas eles não enviam código nenhum. Precisamos urgentemente da ajuda de vocês para colocar no ar essa aberração do governo federal. É a bronca aqui da Maria José, doutor Marcelo. Pois então, Maria José, eu fiquei com uma pequena dúvida. Você fala no governo federal, mas o aplicativo é Sou São Paulo. Não seria o governo do estado? O governo do estado ele tem que disponibilizar outras formas da pessoa fazer a prova de vida. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos várias formas de fazer a prova de vida. E uma delas que o próprio INSS utiliza são os bancos de dados, né, de outros órgãos federais, inclusive o próprio Sisob. Então, o importante é você buscar o auxílio, eu acredito que seja junto ao governo de São Paulo, para resolver essa questão aí em São Paulo. Tá certo. Obrigado aos doutores, eles seguem conosco e você segue participando, mandando a sua dúvida pelas nossas redes sociais no @programa Boca no Trombone, é o nosso perfil no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Espaço de opinião, tá chegando o primeiro e ele vem assinado pelo Sindimetrô RS. Bom dia, Solano. Eu quero falar da Transurb e da situação que nós vivemos hoje, sem saber qual o futuro da empresa, né? A gente tem uma empresa com uma história de quase 40 anos e não temos uma perspectiva de futuro. A gente não sabe se a empresa vai continuar sendo pública, se vai ser privatizada. O que a gente tem é que a Transurb ainda está na lista de privatizações e mesmo com promessa do governo atual de retirada, a gente ainda continua lá. Então, isso fica de alerta a todos nós. Nós também pedimos transparência do governo, porque a gente sabe que os estudos de concessão, de viabilidade para a concessão, eles ainda estão acontecendo. E isso tem trazido certo temor a toda a categoria metroviária. E a gente sabe que os exemplos de privatizações do sistema metroferroviário foram péssimos, né? A gente tem o caso de BH, a gente tem o caso de São Paulo, do Rio de Janeiro, e todos estes, quem acabou pagando caro foi a população. E não é isso que a gente deseja para o nosso estado, então essa é a nossa luta incansável para que o governo cumpra a sua promessa de governo, né? Que eles possam, de fato, tirar a Transurb dessa lista de privatizações e manter ela como uma empresa pública, prestando um serviço de qualidade e acessível a todos. Muito obrigado a Kate Goulart, ela que é vice-presidente do Sindimetrô RS. Vamos com mais perguntas, mais dúvidas? Chamo novamente aqui o doutor Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados. Doutor, o Walter Luiz, site do INSS para simular e pedir aposentadoria e manutenção há muito tempo, prejudicando todos nós que precisamos fazer o pedido de aposentadoria. Ajudem, não temos a quem recorrer nesse país. Qual é a força que a gente pode dar aqui para o Walter, doutor Charles? Primeiramente, dizer para o Walter que estamos todos nesta situação, né? A advocacia previdenciária também está enfrentando estes mesmos problemas, né?
Na maioria dos casos, nós não conseguimos obter todas as informações no extrato do CNIS, que é onde contém o tempo de contribuição e os salários de contribuição. Walter, o que eu te oriento neste momento é o seguinte: o mais importante é que não se perca a data do início da aposentadoria. Se tu acreditas que tu tem hoje direito a se aposentar e não consegue fazer o pedido no site do meu INSS, liga para o 135 e faz esse registro. Anota protocolo, liga para a ouvidoria, de modo que tu possa, ainda que venha a conseguir fazer o pedido de aposentadoria posteriormente, seja daqui a um mês, daqui a 2 meses, o senhor consegue retroagir a data de início do benefício e, por consequência, os efeitos financeiros desta aposentadoria na data exata que o senhor tentou fazer o pedido e não conseguiu por falha no sistema. Tá certo. Se me permite, doutor Solano, a OAB, o Conselho Federal da OAB e o próprio INSS disponibilizam certidões de indisponibilidade do sistema para consulta. Então, utilize-se dessas certidões para instruir o pedido de aposentadoria. Tá bom, obrigado, doutor. Mais uma questão agora é trabalhista. Quem responde é o doutor Pedro Guterres, do Farley. O que diz a lei trabalhista sobre quem tem visão monocular? O trabalhador tem algum direito específico, doutor Pedro? Veja, Farley, desde 2021, a visão monocular é considerada uma deficiência para fins legais. Portanto, a pessoa que se enquadra nessa situação se enquadra, consequentemente, na pessoa portadora de deficiência que tem direito a ser contratada nesta condição nas empresas que têm mais de 100 funcionários e que precisam preencher vagas específicas para pessoas portadoras de deficiência. Além disso, a pessoa com portadora de deficiência, quando contratada, tem direito a ser adaptada numa função condizente com as suas limitações e garantida a mesma remuneração paga aos demais funcionários. E também poderá se aposentar mais cedo do que os demais trabalhadores. Então, via de regra, são essas algumas das vantagens ou das prerrogativas das pessoas que têm deficiência. Obrigado, doutor. Agora a questão é dos servidores públicos. O Eduardo pergunta, doutor Tassinari, qual o melhor código para o funcionário contribuir ao INSS para ter uma outra aposentadoria? O 1163 ou o 1473? Quer saber o Eduardo? Eduardo, meu querido, o servidor público, ele tem uma vedação constitucional para contribuir como segurado facultativo. Ele não pode ser segurado facultativo, ele só pode ser segurado obrigatório. E aí ele tem que ser ou um contribuinte individual, ou um segurado empregado, ou um empregado doméstico. Ele não pode ser segurado facultativo, ou seja, não pode pagar no Código 1473. Certo, obrigado, doutores. Eles seguem com a gente, você vai encaminhando a sua dúvida pelas nossas redes sociais no @programa Boca no Trombone. Olha, a WaterSul está inovando, sim, já trouxemos aqui a novidade. Vamos replicar para você. Curta as novas garrafas que a WaterSul coloca à disposição. Conheça um mundo de saúde e bem-estar que traz até você a revolução da hidratação. Garrafa alcalina com magnésio ou potássio. As garrafas transformam a água comum em água alcalina, uma poderosa fonte de benefícios para a sua saúde. Aumenta a sua disposição física, hidrata muito mais o seu corpo, melhora a capacidade cognitiva e auxilia na fortificação do sistema imunológico. A garrafa alcalina com magnésio ainda faz com que a água traga mais benefícios, contribuindo com a regulação do humor e auxiliando nas enzimas digestivas. Assim como a garrafa alcalina com potássio, que faz com que a água ajude a controlar a pressão arterial, fortalecer os ossos e combater a ansiedade. As garrafas Top Life são versáteis, fáceis de usar e podem te acompanhar no dia a dia em qualquer situação. Ideais para serem usadas na academia, no trabalho, nos momentos de lazer, enquanto você se locomove e até em casa. Garrafas Top Life, transformando água em saúde. Peça a sua garrafa Top Life, está aí na tela, ó. Tem o WhatsApp, tem o fone de contato direto lá do time da WaterSul. Vamos falar sobre perícias? Vamos lá, o nosso quadro especial chegando, o Perícias em Pauta. Bom dia, doutor Solano.
Bom dia, telespectadores. Começo parabenizando pelo espaço para falarmos de um assunto tão importante que são as perícias nas áreas técnicas da engenharia. Eu sou o engenheiro Fábio Chaves, sou engenheiro de produção mecânica, engenheiro de segurança do trabalho e falo aqui em nome da Eichenberg Perícias. Quando falamos em trabalhar nas perícias como assistente técnico ou perito do juízo, temos que entender primeiro qual a diferença dos dois. O perito do juiz, como o nome bem diz, profissional indicado pelo juiz, imparcial, que vai sanar uma dúvida técnica que ocorreu dentro do processo. E o assistente técnico, não menos importante, vai trabalhar para uma das partes, auxiliando tecnicamente no desenrolar daquela perícia. Uma dica fica aqui. Para trabalharmos como engenheiros profissionais habilitados para um processo, temos que estar registrado ao nosso conselho. Não apenas a formação nos permite trabalhar como engenheiro. Para atuarmos como engenheiros, devemos estar registrados. Então, essa é a minha dica. Ao indicar ou contratar, lembre sempre de verificar se o profissional está registrado ao seu conselho. Caso não, olha lá, cabe até uma impugnação. Obrigado e até a próxima. Muito obrigado ao time aí do Eichenberg Perícias, que sempre nos atualiza das demandas aqui do mundo pericial. Mais perguntas? Mais uma previdenciária para o doutor Charles Pacheco. O Tony Eduardo, doutor, recebi a notícia do INSS de que tem o direito de aposentar com 50% do pedágio. Encaminhei a documentação, estou aposentado. Em 2018, entrei com uma ação para requerer a aposentadoria e foi indeferido. Posso solicitar algum atrasado? É a dúvida do Tony, doutor Charles. Uma dúvida muito interessante, doutor Solano. Me parece que o Tony não terá direito a receber valores anteriores à data de início desta aposentadoria concedida pelo INSS, porque ele refere que a ação judicial de 2018, ele refere que foi indeferida, mas na verdade me parece que a ação foi julgada improcedente, ou seja, naquela ação a Justiça confirmou a decisão de indeferimento do INSS. Então, Tony, salvo uma situação muito excepcional, ou seja, se foi um caso em que tu não apresentou todos os documentos, ou a ação foi julgada sem julgamento do mérito, salvo essas excepcionalidades, tu não terá direito a recebimento de atrasados. Tá certo, obrigado, doutor. A questão agora é dos trabalhadores. Quem responde é o doutor Pedro Guterres. Doutor, a Luciana, pedi demissão do meu trabalho, vou ter que fazer o aviso prévio. Quero saber se preciso fazer os 30 dias trabalhados e carga horária normal? São as questões da Luciana. Luciana, há duas formas do empregado cumprir o aviso prévio. Ele pode trabalhar os 30 dias corridos, reduzindo em 2 horas por dia a sua jornada, ou ele pode cumprir a jornada integral, mas se ausentar nos últimos 7 dias. Isso tudo com um objetivo de que ele possa procurar um novo emprego. Certo, obrigado aos doutores, eles seguem conosco. Vá mandando a sua dúvida previdenciária, trabalhista e dos servidores públicos, as dúvidas administrativas, que logo tem mais rodada aqui de consultoria. Agora é Espaço de Opinião chegando, sim. Os aeroviários de Porto Alegre participam em mais uma edição do nosso Informe Sindical. Olá, eu sou a Melissa, do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre. Agora, no mês de março, como é tradição, nós vamos celebrar o Dia Internacional da Mulher. Então, eu gostaria de ressaltar as garantias que foram mantidas na Convenção Coletiva de Trabalho. A aeroviária tem garantia de trabalho, 258 dias após o parto. Ela tem estabilidade de emprego. A aeroviária também tem direito à creche até os 2 anos completos do seu filho. Essa creche pode ser uma creche cadastrada pela empresa ou ela recebe reembolso, o que é o que a maioria das empresas pratica, o reembolso da creche conforme o que é mais conveniente para a família. A licença de 180 dias, a licença maternidade, é extensiva às mães adotantes. Isso é muito importante. Essa cláusula também foi mantida. E 60 dias de garantia de emprego à mãe, aquela aeroviária que infelizmente sofreu um aborto comprovado por atestado médico, decorrido o prazo do afastamento, ela tem mais 60 dias de estabilidade e, claro, a gente presta o apoio psicológico. Dia 8 de março, nós vamos estar no aeroporto para conversar com as nossas colegas. Bom domingo e obrigada!
Muito obrigado a Melissa Vargas, diretora do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre, sempre atenta às demandas da categoria. Seguimos aqui na nossa consultoria. Hoje a gente recebe o doutor Charles Pacheco. Doutor, o João Manuel, aposentei-me em 2009, ganhando 4,9% mais que 2 salários mínimos. E em 2023, a defasagem em relação àquele valor já chega a 12%. Posso entrar com uma ação e recuperar meu poder de compra? A pergunta do João Manuel. Não deve entrar com ação porque não é possível, seu João. É bastante comum e até mesmo intuitivo que nós façamos associações dos benefícios previdenciários com salário mínimo, mas essa associação não é correta. Deixa eu lhe explicar. O índice de reajuste aplicado aos benefícios previdenciários é o INPC, enquanto o índice aplicado aos reajustes do salário mínimo é o INPC e, atualmente, mais o índice de crescimento real do PIB dos 2 anos anteriores. É uma questão de política de valorização do salário mínimo. Só para ilustrar, doutor Solano, de 2009, que foi quando o nosso telespectador se aposentou, até hoje, ou seja, nos últimos 15 anos, o percentual acumulado dos reajustes aplicados ao salário mínimo foi de aproximadamente 25% superior aos reajustes concedidos aos benefícios previdenciários, que só não ficam abaixo do salário mínimo porque a Constituição Federal ainda assegura esse direito. Faço um último recorte, doutor Solano, que na proposta original da reforma da Previdência havia previsão que a pensão por morte pudesse ficar abaixo do salário mínimo. Infelizmente, ainda bem que não foi promulgado dessa forma. Mais uma dúvida trabalhista para o doutor Pedro Guterres. A Selma tem uma amiga que perdeu a filha em julho do ano passado. Ela era professora, tinha convênio da Unimed de Paraná. Estava grávida, teve a criança em maio de 23. A empresa excluiu o bebê sem comunicar. E não consegue agora fazer a portabilidade, pois eles não fornecem a carta de permanência. A carteirinha estava até novembro de 23, mas excluíram em setembro de 23 e não querem incluir a criança. Preciso de informação de como proceder. A questão da Selma, doutor Pedro. Selma, toda a minha solidariedade para a sua amiga, é uma situação bem complicada que vocês estão passando e o seu caso é bem específico, bem peculiar, vai demandar a atuação de um advogado especialista nesse caso para lhe ajudar. A questão da permanência da pessoa vinculada ao plano de saúde após o término imotivado do contrato de trabalho, ele está regulado na legislação e depende de alguns requisitos. Se a pessoa participava para o custeio daquele plano de saúde, se ela não participava, ainda pode ser influenciado por outros aspectos, dependendo do convênio que o empregador fez com a operadora do plano de saúde. Então, tu vais precisar deste regulamento e desta carta de permanência. Todo e qualquer documento relacionado ao contrato de trabalho, o empregador é obrigado a fornecer. Com base nesses documentos, tu pode consultar um advogado e decidir qual é o melhor caminho para assegurar o direito dessa criança. Muito bom. Agora a questão é dos servidores públicos, para o doutor Marcelo Tassinari. O Rafael, motorista da Carris, ingressei pelo concurso, tenho 50 anos e 28 de contribuição. Posso me aposentar com a venda da empresa e ser alocado? A primeira pergunta, se ele pode se aposentar, né? Dentro dessa condição aí. E a segunda, com a venda da empresa, ele pode ser alocado na prefeitura, caso não queira seguir na empresa? Bom, na verdade, ele vai conseguir obter a aposentadoria se ele conseguir comprovar a exposição a agentes nocivos por mais de 25 anos, né? 25 anos ou mais. Então, teria direito a uma aposentadoria especial. Por tempo de contribuição, não. E vejo muito difícil ele conseguir a alocação lá na prefeitura. Não é... A Carris era uma empresa pública, né? Sim. E provavelmente, se a empresa não decidir mantê-lo, ele vai ser sim demitido. Tá certo. Obrigado aos doutores. A gente vai dar aquela paradinha e já retorna para mais consultoria. Tem direitos da saúde ainda aqui no Boca no Trombone. Atenção! Fique atento! Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul.
WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. Voltando com o Boca, na manhã do seu domingo, a gente estimula você a se inscrever no nosso canal. Vai lá, @programa Boca no Trombone lá no YouTube. Mais um quadro especial chegando? Sim, é hora da gente olhar as regras do direito sanitário no nosso Direitos da Saúde. Bom dia, doutor Solano. Bom dia a todos os telespectadores do programa Boca no Trombone na Band TV. Meu nome é Melissa Dandeus, eu sou advogada, especialista em direito médico e odontológico. Venho conversar com vocês hoje sobre a publicidade na área da odontologia, em que pese as regras emitidas pelo Conselho Federal de Odontologia sejam muito similares às regras e normativas trazidas pelos Conselhos Federal e Regional de Medicina, elas não se confundem. Assim, é preciso que o profissional da área da odontologia esteja muito atento a essas regras contidas no Código de Ética Odontológica e demais normativas que autorizam e também vedam algumas condutas, sob pena de vir a classificar como infração ética cometida por este profissional. Uma vez o profissional decida publicar imagens, por exemplo, do seu paciente, é possível sim que essa publicação seja feita de forma eficaz e efetiva, desde que ele obtenha a autorização desse paciente para tanto. Poderá ainda o profissional, por exemplo, enfatizar que no seu consultório odontológico ou na sua clínica, todos os procedimentos e tratamentos são feitos de forma personalizada a cada caso concreto, ou seja, a cada caso trazido, a cada caso clínico trazido pelo seu paciente. Mas o profissional, no entanto, deve cuidar que existem algumas regras vedadas pelo Conselho Federal de Odontologia, que não permite, por exemplo, a divulgação de imagens durante o procedimento no paciente. Muito obrigado, doutora Melissa Dandeus, a nossa especialista em direito médico. Rapidíssimo, as duas últimas aqui. Doutor Pedro, o Paulo venceu 2 anos de férias e 3 meses. O que devo receber? Paulo, você tem direito a 1 férias vencidas em dobro, 1 férias simples e o resto dos outros 3 meses só quando complementar o próximo período aquisitivo. Doutor Tassinari, o Vismar, funcionário público aposentado do Banespa, o plano de saúde vem negando reembolso quando é feito em dinheiro. O que ele faz? Ele vai ter que procurar um profissional da área e fazer a competente ação judicial. Não tem outra saída. Tá certo. Agradeço muito aos doutores. Chamar aqui o doutor Charles. Doutor Charles Pacheco, muito obrigado pela consultoria de hoje. Até a próxima. Até a próxima, doutor Solano. Foi um prazer estar aqui com vocês. Doutor Pedro Guterres, sempre uma alegria recebê-lo. Volte sempre. Muito obrigado. Bom domingo a todos. Doutor Marcelo Tassinari, os servidores agradecem. Um excelente domingo a todos. Até o próximo programa. Tá certo. Gente, e nós combinamos durante a semana aquele bate-bola lá no @programa Boca no Trombone. E no domingo que vem estaremos aqui, 8h30 da manhã, para mais uma edição do Boca. Até lá.